Olá, Carolina. Essa é a aula que eu vou fazer para você sobre TIR, VPL e Payback. Bom, esse tipo de análise é feita como uma análise de investimento. O exemplo clássico que eles dão é quando você tem uma série de pagamentos. Então vamos imaginar a seguinte situação: se eu preciso investir um certo capital, que eu vou chamar de C, é o capital que eu investi na data zero. Esse investimento pode ser qualquer coisa: a compra de um maquinário novo, um investimento em publicidade ou qualquer coisa que seja. Eu investir esse capital vai me gerar rendimentos. Um rendimento daqui a um ano, outro rendimento daqui a 2 anos, por aí vai, até o enésimo retorno. A ideia aqui é: será que esses valores que vão se retornar compensam o valor do capital que eu investi? Então, ingenuamente, alguém poderia chegar e falar: bom, vamos dar um exemplo concreto. Digamos que eu investi 10 mil hoje. Eu comprei uma nova máquina, ou fiz um investimento que vai aumentar o meu lucro. O meu lucro vai aumentar 1.000 no primeiro mês, você vai me retornar 1.000 no primeiro, 2.000 no segundo, 3.000 no terceiro, 4.000. Alguém pode dizer: bom, eu vou somar esses valores e vou ver se vai passar os 10.000. Isso não é correto do ponto de vista financeiro. Porque o que acontece? O dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Então, R$1.000 daqui a um mês não são R$1.000 hoje. R$2.000 daqui a um mês, ou um ano, ou R$2.000 daqui a 2 anos, não são R$2.000 hoje. Então, não posso comparar esses valores em momentos distintos do tempo. Para isso, eu preciso levá-los todos para o mesmo instante no tempo. E como que eu desloco o dinheiro no tempo? Bom, nós temos uma taxa de juros. Geralmente essa taxa é conhecida como TMA, o TMA da empresa. TMA é a taxa mínima de atratividade. Ou seja, é o mínimo que eu espero receber para que eu considere um investimento atrativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa onde o meu capital que eu invisto me rende 10% ao ano, qualquer investimento que me renda menos do que 10% ao ano, para mim não vai ser interessante. Então, eu vou analisar isso aqui baseado nessa minha taxa, nessa minha TMA de 10%. A fórmula mais importante da matemática financeira é a fórmula da taxa, que é 1 mais I, que nesse caso é 1 mais 0,1, que é 10%, dá 1,1. Essa taxa serve para eu deslocar as quantidades no tempo. Então, por exemplo, se eu quero avançar com dinheiro no tempo, eu vou multiplicando por 1 mais I a cada período. E se eu quiser voltar no tempo, eu vou dividindo por 1 mais I a cada período. Por exemplo, se eu for trazer do período 2 para o período 0, eu vou ter que dividir por 1 mais I elevado ao quadrado. Então, nesse nosso exemplo aqui, na data 0 eu já tenho 10.000. Eu quero comparar esse investimento com a soma desses valores levados para a data 0. Então, por exemplo, R$1.000 daqui a um ano, hoje valem para mim 1.000 dividido por 1,1, porque eu voltei um período no tempo. R$2.000 daqui a 2 anos, hoje valem para mim 2.000 dividido por 1,1 duas vezes, ou seja, dividido por 1,1 ao quadrado.
porque eu estou voltando 2 períodos no tempo. E eu estou usando que taxa? A minha taxa mínima de atratividade. E isso depende da empresa, isso depende do acaso. Isso aqui tudo é uma ideia muito teórica. Na prática, outras coisas têm que ser analisadas. Uma empresa não tem uma TMA fixa, isso pode mudar. Você tem uma TMA projetada. A empresa projeta que é satisfatório para ela um retorno de 10% dos seus investimentos. Menos do que isso, não é atrativo. Então a gente continua o nosso cálculo. Vou trazer o 3.000 para a data zero. Eu vou ter que voltar 3 períodos no tempo. Então eu vou dividir pela taxa, que é 1,1, 3 vezes. Ou seja, vou dividir por 1,1 ao cubo. E por último, os 4.000. Dividido por 1,1 à quarta. Elevado a 4. Então, aparentemente, se eu somasse esses valores aqui, 4, 7, 8, 9, 10, parece que eu igualaria o meu investimento, mas na verdade não. Porque R$1.000 daqui a um mês valem um pouco menos hoje. R$2.000 daqui a 2 meses, ou 2 anos, valem um pouco menos hoje. O que vai ser o VPL? O VPL vai ser a soma desses valores, sendo que os valores que estão para baixo no fluxo de caixa são o diagrama de fluxo de caixa. O diagrama de fluxo de caixa é isso, é quando eu vou mostrando para baixo as saídas, ou seja, o investimento, quanto eu gastei, e para cima os retornos financeiros positivos. Então o meu VPL aqui, ele ficaria menos 10.000, porque é o investimento, mais 1.000 sobre 1,1, mais 2.000 sobre 1,1 ao quadrado, mais 3.000 sobre 1,1 ao cubo, mais 4.000 sobre 1,1 à quarta. Esse valor vai dar negativo. Eu não vou fazer essa conta agora, mas se fizer vai dar negativo, porque essa soma já daria, essa soma aqui, já daria 10.000. Como eu estou dividindo, isso aqui vai dar menos do que 10.000. Eu vou ter um VPL, que é um valor presente líquido, negativo. E o que ele representa? Ele representa a soma dos valores todos levados para a data zero. E se ele é negativo, isso significa que esses retornos ao longo desses 4 anos ou 4 meses não compensam esse meu investimento inicial de 10.000. Então o que a empresa procura? O que o investidor procura? Um valor presente líquido positivo. Ele procura retornos que, quando são trazidos para a data zero, superam o investimento inicial. Ou seja, ele na realidade é um investimento que vai gerar mais dinheiro para mim no futuro. Mas eu não posso simplesmente somar esses valores no futuro e comparar, porque o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. E muda de acordo com a minha taxa mínima de atratividade, porque o dinheiro da minha empresa valoriza 10% ao ano. Então esses 10.000 poderiam estar valorizando 10% ao ano. Então não posso simplesmente comparar esses valores diretamente. Eu preciso trazê-los todos para a data zero. Esse é um exemplo clássico de valor presente líquido. Tá? Eu poderia dar outros exemplos aqui. Se você quiser depois, você pode me pedir que eu faça mais um exemplo prático. Eu pego um probleminha aqui, resolvo, chego num valor. Posso te mostrar como que faz isso na HP12C também, caso você tenha interesse. Eu mostro rapidinho num vídeo. Mas a ideia da teoria é essa. O VPL é a soma dos valores de uma série de pagamentos ou de uma série de retornos, todos trazidos para a data zero. Se esse VPL é positivo, o projeto é viável. Quando ele é negativo, o projeto é inviável. Então, VPL negativo, inviável, o projeto vai dar prejuízo. VPL positivo é viável. O VPL tem algumas vantagens. Por exemplo, a vantagem de te dar um valor inteiro e te dar uma noção inteira do quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, se eu tenho um VPL de 10.000, você pode mais ou menos imaginar que aquele investimento que você está fazendo hoje está te rendendo 10.000 hoje, o que no futuro vai ser um pouco mais. Então, dos métodos tradicionais do que é conhecido como
engenharia econômica ou análise de investimentos, o método do valor presente líquido ou do VPL, ele é um método muito recomendado, principalmente sob o ponto de vista econômico. Ele tem algumas vantagens, como eu falei, ele leva em conta o valor do dinheiro no tempo, certo? Ele leva em conta também o custo de capital da empresa, que é a TMA. E ele pode ser aplicado a qualquer fluxo de caixa. Inclusive fluxos de caixa que tem aqui, por exemplo, entradas negativas. Pode ser que eu faça um investimento que me retorne um dinheiro durante um tempo, mas daqui a um tempo me dê um prejuízo. Por exemplo, pode ser uma máquina que eu comprei que aumenta a minha produção, mas que depois de um tempo eu preciso fazer uma revisão, consertar essa máquina. Então ele leva em consideração qualquer tipo de fluxo de caixa, tá? Mas ele tem algumas desvantagens também. Por exemplo, uma das desvantagens é que o VPL exige conhecimento de muitas coisas, do que a gente chama de parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho que ter o conhecimento de quais vão ser esses retornos que vão me dar. E claro que na prática isso nem sempre acontece. Nem sempre é possível você prever o retorno que você vai ter de um investimento. Mas às vezes isso é possível, às vezes é determinístico, é bem calculado. Eu vou comprar uma máquina que me faz produzir tantas peças a mais, com essas tantas peças a mais eu vou ganhar tanto a mais. E aí você consegue montar um fluxo de caixa. Mas é uma desvantagem isso, do método, porque você depende de conhecimentos, de parâmetros futuros, e você depende de previsões de retorno financeiro. Além disso, o VPL ele também é definido em termos absolutos, em termos de dinheiro absoluto, em unidades monetárias. Então, ele não leva em conta, por exemplo, certo, a escala do projeto, certo? Porque ele não trabalha com investimentos relativos, ele trabalha com valores absolutos. E ele também não considera o prazo de duração desse projeto. Então, da mesma forma como o problema da escala, um projeto que tem uma duração maior pode ter uma tendência a apresentar um VPL maior, já que ele vai ter mais retornos depois. Certo? Então, mesmo que não seja a melhor opção, um projeto maior, às vezes é uma opção melhor você repetir um projeto menor várias vezes do que fazer um projeto maior. Então, no VPL, projetos grandes que envolvem um grande montante de investimento inicial, eles tendem a apresentar um valor presente líquido maior do que projetos menores. Mesmo que esses projetos maiores não sejam necessariamente melhores em termos relativos, certo? Em termos de escala. Mas, apesar de tudo isso, ele, apesar de possuir algumas limitações, ainda é considerado um dos melhores métodos de tomada de decisão em análise de investimentos. E é um excelente método para ser usado na prática. Bom, muito bem. Agora, o que seria a TIR? A TIR é a taxa interna de retorno. Ela é muito conhecida como criação do Keynes, que teve a ideia de analisar, diferentemente do VPL, analisar uma taxa, ou seja, algo que dê uma ideia relativa. Porque, por exemplo, como eu falei, o VPL não te traduz muito a escala que você está trabalhando. Por exemplo, eu tenho um VPL de R$100 e digo, esse VPL é positivo, então o projeto é bom. Bom, mas o meu investimento inicial foi um investimento de 1 milhão. O que adianta eu investir 1 milhão para ter um valor presente líquido de R$100? Ou seja, o VPL ele não te dá essa noção de escala, essa noção relativa entre os valores. A TIR, ela vai te dar uma taxa. E o que ela representa? Ela seria a taxa ou a TMA que eu usaria para gerar um VPL nulo, um VPL igual a zero. Ou seja, por exemplo, no exemplo que a gente usou, eu estou investindo 10 mil. Depois eu já perdi um pouco os valores, mas eu acho que era isso aqui, né? 2 mil, 3 mil... Digamos que seja esse aqui, vou fazer um outro aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Digamos que seja assim.
com mais retornos aqui, por exemplo. Aí no último tem mais um de 3.000. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no total de 12. Parece que esse VPL vai ser bom. Mas isso tudo depende da minha TMA, que é a minha taxa mínima de atratividade. Então eu pergunto, qual seria a TMA? Que quando eu fizer, o que vai ser o meu VPL aqui? Ele vai ser menos 10.000, que é o valor inicial, que já está na data zero, então não preciso dividir pela taxa. Mais o 2.000 dividido por 1 mais a TMA, mais o 3.000 dividido por 1 mais a TMA elevado ao quadrado, e por aí vai. A gente está se perguntando aqui qual seria essa taxa que tornaria o meu VPL igual a zero. No VPL igual a zero, a viabilidade do projeto é indiferente. É indiferente eu fazer o projeto ou não fazer o projeto, porque eu não vou ganhar nada com isso. Então não vou perder nada e também não vou ganhar nada. Isso dá uma noção da TIR, que seria qual a taxa que torna esses valores futuros iguais ao valor do meu investimento inicial. Ou seja, se eu trouxer todos esses valores para a data zero, eles vão se tornar iguais ao meu investimento inicial. Ou seja, o meu VPL vai ser zero, porque vai ser menos 10.000, mais essa soma que vai ter que dar 10.000, que vai ter que dar igual na data zero. Os retornos levados à data zero dão um valor igual ao valor do meu investimento inicial. Esse é o conceito de TIR. E qual é a ideia? Se a minha taxa interna de retorno é a taxa que zera o meu VPL, certo? Ela zera o valor presente líquido dos fluxos de caixa do projeto. Essa taxa, a TIR, faz com que todas as entradas igualem as saídas do empreendimento, porque eu poderia ter aqui saídas também, como eu disse. Então, junto com o VPL, ela também é um método muito utilizado, mas ele é usado depois do VPL, porque o VPL trabalha com valores absolutos, então você tem uma noção real. Você ter uma TIR nem sempre vai te dar uma noção real do quanto você está ganhando ali. Ele só está te dando uma noção percentual, do percentual de retorno que você vai ter. Então, como ela tem esse caráter relativo, ela possui isso como uma vantagem. Ela considera o valor do dinheiro no tempo, então é fácil comparar esses investimentos levando em conta a escala, certo? Levando em conta o tempo do projeto. Ela tem esse caráter relativo, ao invés de um caráter absoluto como o da VPL. Mas ela também possui algumas desvantagens, como você tem que pressupor uma reinversão dos valores à própria taxa que é a TIR. Então você tem taxas aí que podem ser superestimadas ou subestimadas. Então, na verdade, você pode ter muitas taxas de retorno. Você pode não ter uma solução para isso, dependendo desse fluxo de caixa. Por exemplo, quando o fluxo de caixa é não convencional, como eu falei, quando ele tem esses valores negativos, também, ao invés de só retornos positivos, a TIR não é recomendada, Esse seria um fluxo de caixa não convencional. Eu tenho um investimento inicial e depois eu tenho retornos, alguns positivos, outros não. E isso torna a TIR não muito válida, porque ela vai ter que sempre encontrar um valor que torne zero e ela vai ir e voltar várias vezes por causa dessa diferença de sinal nesses retornos. Você tem alguns retornos positivos, outros retornos negativos. Então a TIR não deve ser usada nesse. Além do mais, uma outra desvantagem é o fato de que a TIR não dá para ser calculada na mão analiticamente. Você tem que usar a HP12C. A HP12C você deve saber como usa, você disse para mim que sabe como usa. Você coloca lá o investimento inicial, 10.000 CHS para ficar negativo, e aí você usa GCF0. E aí continua, por exemplo, 2.000 GCFJ, é um retorno positivo. E você vai colocando 3.000 GCFJ. No final, se você apertar FNPV, ele vai te dar a VPL. E se você apertar FIRR, ele te dá a TIR. Então o VPL é uma coisa que a gente consegue fazer na mão. A TIR, você acaba chegando num polinômio de grau muito elevado, porque a incógnita vai ser a taxa, e a taxa vai estar elevada
aos períodos, quando eu vou trazendo esses valores para trás no tempo. Então não é muito viável encontrar essa TIR na mão. Essa é uma das desvantagens da TIR. Essa tecla IRR vem da sigla em inglês, que acho que é Internal Rate of Return. A taxa interna de retorno, como a gente chama. É um método também muito utilizado, tá? Então, para a gente usar a TIR, a gente tem que sempre comparar o valor da TIR, você vai comparar ele com a TMA da empresa. Então, como eu falei, a TMA ela é uma taxa mínima de atratividade, ou seja, ela representa o percentual mínimo de retorno que um projeto tem que gerar para que ele seja aceito. Geralmente isso é de acordo com os rendimentos da empresa. Uma empresa que costuma ter um retorno de 20% dos seus investimentos não deve se interessar por investimentos que deem um retorno menor do que esse. Então, por mais que haja esse retorno, ou seja, por mais que você tenha um VPL positivo, um valor presente líquido positivo que te dá um retorno, talvez esse retorno não seja tão bom. Talvez você tenha um retorno em valores absolutos, você tem um VPL positivo, um certo retorno, mas se você for analisar a taxa desse retorno, ela é uma taxa que é pequena perante a taxa mínima de aceitação de um projeto por essa empresa. Então, se eu tenho uma empresa que me rende 25% nos meus investimentos, por mais que eu tenha um investimento que vai me render 1 milhão, mas isso seja só 10% do que eu vou ter que investir, esse não é um projeto viável. Tá? Então, se eu tiver uma taxa interna de retorno maior do que a minha TMA, do que a minha taxa mínima de atratividade, eu devo aceitar o projeto, porque isso indica que, claro, analisando o VPL também, em seguida analisando a TIR, vendo que ela é maior que a TMA, eu vejo, bom, esse é um projeto que me dá uma taxa de retorno maior do que a taxa mínima que é atrativa para a empresa. Por isso, taxa mínima de atratividade. É a taxa mínima de retorno que torna esse investimento atrativo para mim. Então, se eu tenho uma taxa interna de retorno de um projeto que supera a minha taxa mínima de atratividade, esse projeto para mim deve ser aceito. Ele é um projeto viável. No entanto, se eu tiver uma taxa interna de retorno que seja menor do que a taxa mínima de atratividade, esse é um projeto que não me interessa. Esse é um projeto que não me interessa porque, apesar de ele pode gerar um VPL positivo, mas a taxa de retorno não é maior do que a taxa mínima de retorno que torna um projeto viável para a minha empresa. A minha empresa tem outros trabalhos, outros investimentos que me geram uma taxa de retorno melhor, então seria mais viável investir esse dinheiro nesse tipo de investimento ao invés nesse projeto que eu estou analisando. Economicamente, quando a gente está falando de empresa, quando a gente está falando de pessoa física, a taxa mínima de atratividade pode ser, por exemplo, a rentabilidade de um investimento de baixo risco, como uma aplicação em títulos do Tesouro, uma aplicação de renda fixa, ou até a poupança, por exemplo, que gera uma rentabilidade mínima. Quando a gente está falando de empresa, essa TMA costuma ser o custo de capital, né? Que é o custo da empresa ter os seus recursos próprios e o de terceiros nas suas mãos. Né? Então, a fórmula da TIR não é uma fórmula que vale a pena tentar calcular na mão. Você chega num polinômio de grau elevado, é algo que deve ser feito por calculadoras através de métodos numéricos. Principalmente quando o número de períodos é muito grande. Se você tiver só 2 períodos, você vai ficar com uma equação do segundo grau, você até consegue resolver. A partir de 3 períodos, você vai ficando com uma equação do terceiro, do quarto grau. Então, você resolver essas equações polinomiais na mão se torna impossível mesmo. Então, ela não tem uma fórmula algébrica para ser calculada. Ela pode ser encontrada por tentativa e erro. Você vai aproximando, chuta um valor, aí depois você chuta outro, quando você tem uma VPL positiva e uma VPL negativa. E aí você vai procurando taxas entre esses valores, que te dão uma VPL positiva e uma negativa. Até você chegar numa taxa que te deu VPL zero, né? Porque essa que é a definição da TIR. É a taxa que faz com que o meu valor presente líquido seja nulo. É a taxa que faz com que
os valores dos retornos levados para a data zero sejam iguais ao valor do investimento feito na data zero. Então, as principais vantagens é que ela considera o valor do dinheiro no tempo, tá? Assim como o VPL faz. Ela é fácil para comparar projetos, pois ela leva em conta a escala e o tamanho, certo? A vida útil desse projeto. Ela tem um caráter relativo. Ela expressa um resultado em porcentagem. Então, se eu tenho uma TIR de 20%, isso indica que vai aumentar, esse meu investimento vai gerar 20% de retorno. E isso é bom porque não trabalha com termos absolutos, trabalha com valor relativo, diferentemente do VPL, por exemplo. Mas ela também tem desvantagens, certo? Ela supõe que todos esses valores vão ser levados para a data zero através do próprio valor da TIR, da taxa interna de retorno. Então isso faz com que alguns desses retornos sejam superestimados, enquanto outros vão ser subestimados. Porque essa taxa interna de retorno não é a verdadeira taxa do projeto. E muitas vezes você tem múltiplas taxas de retorno, às vezes você não tem uma solução para achar a TIR, dependendo desse fluxo de caixa. Então, quando o fluxo de caixa é não convencional, como eu disse, quando ele tem retornos positivos e retornos negativos, a TIR não é recomendada. O maior problema mesmo é o fato dela supor que todas as entradas do fluxo de caixa vão ser reinvestidas na própria taxa interna de retorno. E isso dificilmente vai acontecer na prática. Mas apesar disso, é um método que ainda é muito utilizado, ele tem uma fácil interpretação, apesar de ser difícil de calcular, é facilmente calculado num Excel ou numa HP12C ou num software estatístico. Você consegue fazer. Ou até por aproximação você também consegue resolver isso na mão, se for o caso, né? Bom, outro método que é utilizado para tomada de decisão e viabilidade de projetos na análise de investimentos é o método do payback. O payback, ele vai te dar uma ideia de o seguinte: tudo bem, esse meu projeto é bom, ele tem um VPL positivo, ele tem uma taxa interna de retorno maior do que a minha taxa mínima de atratividade, tá tudo legal. Mas eu quero saber o seguinte: em que momento do meu fluxo de caixa, em que período, ou seja, daqui a quanto tempo esse meu investimento vai ser coberto? Ou seja, em quanto tempo os retornos financeiros gerados por esse meu investimento vão cobrir esse meu investimento inicial? Para fazer isso, uma ideia, que é o que eles chamam de payback simples, isso aqui é só para você entender a ideia. E apesar de existir o payback simples, ele não é recomendado, porque o payback simples ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Ele vai pensar assim, bom, se eu faço um investimento de 150 mil e eu tenho um retorno de 50 mil mensal, em quanto tempo eu vou cobrir o meu investimento? Bom, simples. Eu vou cobrir o meu investimento em 3 meses. Porque nesses 3 meses eu vou cobrir 150 mil, são 3 de 50. E consigo igualar o meu investimento inicial. Mas essa é uma visão ingênua. Essa dá a ideia do que é o payback. Um payback simples aqui que seria de 3 anos. Se eu faço um investimento hoje de 150 mil e ganho 50 mil por ano, eu vou cobrir o meu investimento daqui a 3 anos. Legal. Mas isso não funciona na prática. Por quê? Porque, como eu disse, num fluxo de caixa você tem uma taxa de juros embutida. Então o valor do dinheiro muda com o tempo. O dinheiro perde valor com o tempo. 50 mil reais hoje valem mais do que 50 mil reais amanhã. Então, o ideal é a gente trabalhar com outro tipo de payback. Esse sim é o mais adequado, que é o payback descontado. Ou seja, eu vou descontar os juros que recaem sobre o meu investimento. Então, por exemplo, se eu hoje fiz um investimento de 50 mil a uma taxa de 10% ao ano, se daqui a um ano eu ganho 20 mil, daqui a 2 anos eu ganho mais 20 mil,
3 anos mais 20 mil, eu não posso simplesmente somar esses valores. O que eu preciso fazer? Eu preciso levar o meu investimento inicial para frente no tempo. E como que eu levo o dinheiro para frente no tempo? Multiplicando por 1 mais a taxa. Então, nesse caso, eu vou aumentar 10% ao ano. Então, eu vou multiplicar por 1,1, que equivale a aumentar 10%, fazendo com que o meu investimento seja de 50 mil, aliás, 55 mil. O que para mim hoje na data zero são 50 mil, daqui a um ano são 55 mil. Então, na verdade, esses meus 20 mil daqui, eles só vão cobrir uma parte dos 55 e não dos 50. Ou seja, quanto que ele vai cobrir? Vai cobrir 20, ainda vão faltar 35 mil, que é 55 mil menos 20 mil. Agora eu pego esses 35 mil e levo, mais uma vez, um mês para frente. E como que eu faço isso? Multiplicando 35 mil por 1,1, que é a taxa, por 1 mais I. Ou seja, vai aumentar 10%. 10% de 35 mil é 3.500. Então eu ainda estou com 38.500 de investimento que ainda não foi coberto pelos retornos. Então aqui na data 2 eu estou com 38.500. Aí eu recebo mais 20 e subtraio. Agora falta cobrir só 18.500. Mais uma vez eu vou levar esses 18.500 para frente. 18.500 mais 1.850, que é 10% de 18.500. Vou fazer essa continha aqui rapidinho. É 10.350. E claro, eu não vou precisar ir até o terceiro ano para cobrir isso. Então, eu já sei que eu preciso de 2 anos. Em 2 anos, eu cubro uma parte do meu investimento. Ainda ficam faltando 18.500. Esses 18.500, vou repartir ele em cima desse 1 ano aqui, através desse 20 mil. Então eu vou fazer mais uma fração de 18.500 sobre 20 mil. E aí eu vou chegar em 2, alguma coisa, quase 3 anos. Isso aqui é fácil, se eu quiser eu ainda posso multiplicar por 12, passar para meses. E aí eu digo, 2 anos e tantos meses. 2 anos e de 18.500, 20 mil avos de 1 ano. Certo? Simplificando aqui, eu tenho 185.200 avos de 1 ano. É o que falta para cobrir. Isso você pode fazer, para jogar esse dinheiro para frente, você pode usar o valor futuro FV da HP12C, você usando o PV e jogando para frente com a taxa de 10%, você encontra esse valor. Quando eu jogo 50 mil um mês na frente, vira 55. Aí desconto os 20 mil, dá 35, joga um mês para frente, dá 38.500. Aí desconto os 20 mil, faltam 18.500. Como a próxima parcela já vai cobrir isso, né? Aqui 19.350, que é o valor de juros. Perdão, esse valor 19.350 é que é o valor que eu devo colocar aqui na minha fração. Acho que não ficou muito claro isso. O ideal é você fazer uma tabela, tá? Você faz uma tabela, ó. Então, digamos que eu tenho um investimento, como a gente fez aqui, vou fazer um mais tranquilo, um investimento de 10 mil e eu vou ganhar 5 mil pelos próximos anos. Então faço a mesma coisa. Hoje vale 10 mil. Quanto vai valer daqui a um ano? 10 mil mais 10%, ou qual seja a taxa? Então vai valer 11 mil. Aí eu desconto os 5, fico com 6 mil. Eu estou fazendo uma tabela. Aí eu jogo esse valor para frente de novo, 10%. 6 mil mais 10% vai dar 6.600. Desconto os 5 mil que eu vou receber aqui nesse período. Agora eu estou com 1.600. Quando eu jogar esse valor para frente, 1.600 mais 160,
1.760, que é o que falta para ser coberto. Então eu precisei de 2 períodos, ou seja, 2 anos, mais uma fração de 1.760 que eu preciso receber, 2.500. É claro que às vezes eu vou falar o seguinte, não, ó, o meu payback é 3 anos. Se você colocar na HP12C essa série de pagamentos, colocar a taxa e pedir qual vai ser o tempo, qual vai ser o N, você bota a PMT constante, que é a parcela, e só dá para fazer se for constante. Senão você tem que fazer na mão, não dá para fazer na HP12C. Você coloca essa PMT de 5.000, um valor presente de 10.000, uma taxa de 10%, e aí você pede o N para a calculadora. Ele vai te dar 3. Porque eu não tenho como, eu não vou receber nada em 2 anos e um pouco. Eu só vou receber daqui a 3 anos. Porque você pode estar supondo que esses 5.000 vêm ao longo desse ano, e aí você usa essa fração, ou que esses 5.000 vão vir ao final desse ano. Então eu só vou conseguir cobrir no final do 3º ano. Porque no 2º ano eu ainda estou devendo uma parte que só vai ser coberta no 3º ano. Então essa é a ideia do payback. E aí qualquer dúvida que você ficar, você pode falar comigo que eu preparo mais um vídeo, faço um exemplo para você, tiro dúvida com você no WhatsApp se você precisar. Tá? Esse vídeo eu falei que ia te cobrar 1h30, eu vou fazer isso porque ele me levou um pouco mais de trabalho do que o tempo que eu levei aqui. Eu tive que preparar as ideias para não ficar uma coisa muito improvisada. E tem um tempo também de edição, mas de qualquer forma você tem um crédito comigo para tirar dúvida, para pedir outros exemplos, para que eu te explique alguma coisa que não ficou claro. Pode ficar à vontade de falar para mim, Hélio, isso aqui eu não sei o que é, você falou, mas eu não sei o que é. Porque eu sei que muitas coisas aqui eu supus que você já sabe. Mas de qualquer forma vai ser um prazer te ajudar. Sempre que você precisar, estarei ao seu dispor. Foi um prazer. Qualquer dúvida é só falar comigo.